Mercado de trabalho. A gente está falando aqui, a gente está fazendo uma diferenciação entre osteopatia e ortopedia. E agora eu vou criar uma situação um pouco de divergência. A gente está falando assim ainda de profissionais que trabalham meio que de maneira... a gente já trabalha mais juntando os conhecimentos. Mas nem todos os profissionais trabalham assim. Eu diria para vocês que a maioria não. Tá? Ou a pessoa trabalha com ortopedia, ou fisioterapia ortopédica, ou a pessoa trabalha com osteopatia. Eu queria que vocês, se vocês têm alguma experiência, se vocês têm alguma capacidade de falar um pouco sobre isso, né? Como que está o mercado de trabalho para cada uma dessas áreas, especialmente, né? Quais são as considerações que vocês podem fazer sobre isso? Trabalhando de forma mais isolada, em relação a acesso de paciente, acesso à informação de paciente, valor de consulta, se vocês poderiam dar as considerações de vocês sobre isso. Vamos começar pelo Thiago e depois a gente vai rodando aí. Adroaldo, Ana Paula, se quiser comentar alguma coisa também à disposição. O Bruno deu uma volta aí, né? A gente começou falando de consultório, começamos falando de atendimento e paramos lá na parte acadêmica e mais uma vez, qual que é o melhor caminho? Então, na verdade, aqui eu sempre procurei, no meu exemplo, não é que eu sempre procurei, eu comecei como um clínico, né? Fui para a parte acadêmica que me completou e me ajuda até hoje uma via de duas mãos. E a gente vê essa questão da relação dos pacientes, né? Acesso a valor de consulta e tudo mais. Como que eu vejo isso aqui no mercado de trabalho? E muita gente, eu já comentei isso no outro podcast também, quando a gente fala de plano de saúde e pacientes particulares. Acho que tudo é uma construção. Né, a construção do quê? Que você tem que aparecer de alguma maneira. Então, o valor da tua consulta, acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar um preço, né? Mas o valor ele é muito maior do que a gente imagina. Porque cada vez que você melhora, cada vez que você investe em você, com certeza você tem mais para oferecer. É sempre assim. Como o Adroaldo falou assim, o aluno sai e aí? Ele tá cru, mas ele quer dar um jeito de... né? Falar, putz, eu preciso ganhar alguma coisa, ele tem cobrança, né? E isso é complicado, mas isso é um processo de evolução e também de paciência. Só que paciência de construção mesmo de valor, de agregar conhecimento e tudo mais. Como eu posso dar exemplos assim em relação aos atendimentos? Acho que isso é muito regional. Acho que isso depende muito de como a cidade se porta em relação a isso. E a gente realmente não pode avacalhar. Não vou falar de valores, mas eu acho que a coisa tem que ser dentro de um padrão de qualidade que respeite realmente os outros profissionais. Porque eu já ouvi várias coisas, já ouvi vários comentários de outras pessoas. Mas fulano de tal é isso. É assim, tudo tem seu preço, tudo tem o seu valor e a gente tem que ver o que realmente me interessa, porque as pessoas esquecem um pouco mais de colocar... É um pouco diferente. Quando você vai comprar alguma coisa no mercado, quando você vai comprar uma roupa, né, o valor está ali e a pessoa dificilmente ela vai... é cultural também, né? A pessoa vai lá e vai falar, não tem como dar um desconto para mim e tal. A gente costuma dizer, e eu gosto de falar disso, porque me incomoda um pouco. Porque aparece uma situação que eu falo assim, você não dá um descontinho? Eu falo assim, não, eu vou dar um desconto sim. Vou te dar, então eu vou te atender por 80%, eu vou até 80% e o resto deixa seguir. Brincadeiras à parte, mas é uma coisa que eu tenho um desconforto com isso. Isso me chateia um pouco na hora que eu vou realizar os atendimentos. Mas isso faz parte, é cultural e a gente sabe lidar com as situações. Mas dentro do processo assim de formação, eu passei pelos planos de saúde, formação não, dos atendimentos. Eu passei pelo plano de saúde, me desliguei do plano de saúde por associação com médicos, está associado com médicos dentro da clínica. Quando eu desmembrei isso, eu consegui ter a oportunidade de falar assim, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu falei assim, vamos lá e vamos fazer por onde. Então foi onde eu acabei caindo no mundo do particular, que para mim era desconhecido, e eu também não sabia o que realmente iria acontecer, mas eu acreditei no processo do quê? De que o trabalho, que o esforço também poderia me trazer muitas coisas positivas. E o resultado disso
hoje é que eu não consigo deixar de atender esses pacientes, onde a gente tem um trabalho aqui, onde eu atendo pacientes, né? A Ana Paula teve a oportunidade de acompanhar e sofreu um pouco comigo aqui durante uma semana, né? Voltou até sem ar, voltou com a bombinha de respiração e a gente conseguiu observar a dinâmica do quão importante é você agregar valor no seu trabalho. E para isso você tem que ter o quê? Todo o engajamento de toda a história que você vivenciou nesse dia a dia. Então, hoje, a abertura com os médicos, a abertura com pessoas e a indicação de tudo isso faz o seu valor ser agregado ao seu trabalho e, consequentemente, você se destacar como uma referência acadêmica. Isso também é um poder que você tem na sua manga, é uma carta que você tem na sua manga, de poder também construir uma autoridade, tá? Mas não é uma autoridade construída à base de falar, eu vou lá porque o cara é professor. Não, eu vou lá porque o cara construiu uma formação e, na verdade, ele vive disso. E eu tenho o prazer de falar que eu vivo de fisioterapia e eu vivo de osteopatia. Então, quando você vive, ninguém respeita a minha história, porque a gente transmite a verdade. Então, acho que é um conjunto. Eu não consigo separar, porque eu tenho que ser professor dos meus pacientes, eu tenho que educar os meus pacientes e eu tenho que transmitir a informação como um fisioterapeuta camaleão. O fisioterapeuta camaleão é o cara que ele acorda com uma incerteza, o paciente deita, você tem um protocolo na mão, mas você não sabe a maneira que você vai utilizá-lo, porque quem manda no trabalho é o seu paciente e é ele que te alavanca. Então, eu acho que assim, dentro do que o Bruno colocou, eu estou simplesmente jogando uma informação e eu tenho certeza que a vivência de vocês também ela é bem diferente disso, tá? Mas só para a gente abrir para discussão e ver o que cada um passou, porque a gente sempre falou em caminhos, né, diferentes e eu tenho certeza que cada pessoa que estiver escutando esse podcast, ela vai se identificar com algum dos três e vai usar o que ela não usa, né? De acordo com as referências colocadas aqui nesse dia. Adraldo, e para você, assim, como é que tá para você o mercado, assim, a procura? Como é que as pessoas que estão aí se formando ou começando a buscar os seus trabalhos, ou até trabalhando mesmo nessas áreas, como é que tá a procura para você, assim, dentro da tua percepção, para ortopedia, para osteopatia? Eu não estou falando de maneira agregada, não. Pensando na pessoa que trabalha realmente com uma especialidade ou com outra, como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga essa procura? O mercado de trabalho, como é que ele está se oferecendo? Como é que está a visibilidade das pessoas para as duas? Como é que é o valor de retorno de trabalho? Como é que é a tua percepção sobre isso? Particularmente, eu entendo que o mercado de trabalho não está saturado. Tanto na fisioterapia ortopédica quanto na osteopatia, e especialmente na osteopatia, eu vejo infinitas possibilidades à osteopatia. O mercado de trabalho está bem interessante para quem atua nessa área. Agora sim, né, claro, então tem espaço para todo mundo, né? Há espaço para todos, né, em ambas as especialidades, mas o profissional precisa apresentar resultados e ele precisa ter uma série de adjetivos também, né, para que ele possa se colocar e possa se destacar. Ele precisa ser ético, ele precisa ser humano, ele precisa ser estudioso, ele precisa estar envolvido em bons projetos, né? Então, claro que tudo isso faz parte, tudo isso é determinante nesse sucesso. O fisioterapeuta ortopédico, ele tem espaço em consultório, em clínica, em hospital, em atendimento domiciliar, em centros de referência, né, que estão presentes em muitas cidades brasileiras. E o osteopata, ele se coloca especialmente em consultório, né? Claro que também tem algumas outras variações, algumas outras opções para o fisioterapeuta osteopata, mas em geral o osteopata atende em consultório. O que permite, e geralmente de forma individualizada, né? Geralmente, não acho que sempre, né? De forma individualizada, isso permite fazer uma avaliação mais detalhada, né? Mais minuciosa, permite a realização de um tratamento mais assertivo,
né, com uma atenção totalmente voltada àquele paciente, né? E o que provavelmente vai permitir mais resultado, né? Um tratamento mais efetivo e também um tratamento mais seguro, né? Com menos riscos. E acompanhando mais de perto também a evolução do paciente, fazendo os ajustes no tratamento necessários para que o paciente continue evoluindo bem ou para que ele passe a evoluir bem, passe a evoluir melhor. Em relação à questão de remuneração, assim, em geral, o fisioterapeuta osteopata ele tem uma remuneração melhor do que... É difícil falar em valores, né? Bruno, Thiago, Ana Paula, é difícil assim falar valores porque isso é muito particular, né? Muda de um profissional para o outro, muda de uma localidade para outra, então é muito complicado falar sobre isso. Agora, como o Thiago falou, assim, os planos de saúde não têm cobertura para tratamento osteopático. Isso, por um lado, pode ser positivo, né? Porque, em geral, a remuneração do plano de saúde não é boa. Então, se um dia um plano de saúde decidir pagar tratamento osteopático, existe uma chance grande do valor da sessão não ser um valor justo, né, para nós, profissionais, e isso não seria legal, né? Estaríamos talvez concorrendo, nós que atendemos apenas de forma particular, estaríamos concorrendo com outros profissionais, talvez não tão capacitados, não tão experientes quanto nós, mas que cobram um valor menor, né? A não ser que o plano de saúde venha oferecendo um pagamento mais justo, né? Oferecendo um honorário mais digno. O que eu acho pouco provável, assim. Eu acho que nesse momento o plano de saúde não cobrir tratamento osteopático para o profissional é mais interessante e permite uma remuneração mais adequada. Ana Paula, deixa eu só mudar um pouco o rumo aqui para você, especificamente, mas dentro desse mesmo assunto. Ana Paula é coordenadora dos cursos de osteopatia da Embrafim em Goiânia. E, Ana Paula, a gente recebe alunos aí não só de Goiânia ou de Goiás. A gente recebe alunos, muitas vezes, que vêm de muito longe, né? Para estudar osteopatia com a gente aí. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse assim, dentro da tua visão aí, né? Que você está muito próxima desse pessoal, o que você sente, do que aconteceu com a carreira profissional desse pessoal, assim, não só de longe, mas de perto, o que aconteceu com a carreira profissional desse pessoal depois que eles começaram a estudar osteopatia ou quando eles terminaram o curso de osteopatia? Acompanho de perto a evolução de cada aluno que chega numa pós-graduação de osteopatia em Goiânia. E é brilhante o desenvolvimento do aluno. O quão é importante ele chegar em sua cidade, chegar no seu estado preparado para desenvolver todo o trabalho, para mostrar todo aquele aprendizado durante o seu atendimento. E eu vejo uma evolução em quantidade de atendimentos durante o dia, quantidade de atendimento durante a semana. Às vezes o aluno chega meio perdido, sem o norte, e quando vê nessa trajetória, ele já montou seu consultório na sua cidade, ele já se tornou referência, ele já não tem mais horário disponível do dia, ele já não tem mais um horário disponível para a semana, e vai só crescendo. E esse ciclo vem aumentando, porque os colegas profissionais que começam a perceber a atuação do aluno que chegou aqui para fazer uma formação em osteopatia, eles começam a querer aquilo para ele também. Opa, por que ele está se destacando tanto? Porque ele está dando resultado. Então, a gente recebe alunos, já recebemos alunos do Norte, do Tocantins, Pará, recebemos alunos de Mato Grosso e todo o interior de Goiás. E o desenvolvimento é muito significativo. O desenvolvimento financeiro, claro, é importante sim a gente ter esse retorno financeiro, apesar que o fisioterapeuta sempre diz é uma profissão que envolve muito amor, tudo, mas
esse retorno financeiro ele é importante sim para a nossa vida profissional. E ele chega sim, e ele chega para todos que estão dispostos a continuar nos estudos, se desenvolvendo e dando resultado para cada paciente que chega até ele. Muito importante, sim, todo esse processo aí de aprendizado para chegar a esse retorno, né? É igual o professor Adroaldo falou, a gente pensar em valor muito relativo por cada região, por cada um. Então, temos de um interior pequeno, temos de uma cidade maior, então a gente não pensa tanto em preço, mas em qualificação, desenvolvimento, e o retorno financeiro chega de alguma forma assim.